Líder FM, 11 horas, 1 minuto na sua programação. Aproveitar que o Edmilson Silva já chegou por aqui, vai participar junto comigo aqui desse bate-papo, dessa conversa com a Roberta Lira, que é coordenadora da Atenção Básica aqui da cidade de Barreiros, e também com Joseane, coordenadora do PNI. Josi, Roberta, sejam bem-vindas aqui à Litoral FM mais uma vez. Agradecemos a presença de vocês aí. E hoje, para falar sobre o H3N2, esse novo surto viral de gripe aí que está assolando os pernambucanos e principalmente o pessoal aqui do litoral pernambucano, onde Barreiros, Maragogi também, os hospitais, o Hospital de Barreiros e a UPA de Maragogi, que teve uma demanda muito grande de atendimentos desse caso, não é isso, Edmilson? E conversar sobre esse surto viral aí. É verdade. Inclusive, a gente falamos aí no programa durante essa semana desse surto, principalmente nas Alagoas, né? Não só em Maragogi, mas a maioria dos hospitais estavam lotados com pessoas com esse surto. Aqui em Barreiros também eu tive informação que o hospital também recebeu uma demanda muito grande de pessoas com esse problema, com essa gripe. E o que a senhora tem a dizer para a gente aí, para a população barreirense hoje, a respeito desse surto? Bom dia. Os ouvintes, bom dia, Edmilson. Realmente, desde o dia 15 de dezembro que os nossos atendimentos com síndrome gripais, né, têm crescido bastante. 90% dos casos atendidos no Hospital de Barreiros foi sobre síndrome gripal. Só ontem a gente teve 278 pacientes atendidos na rede municipal do Hospital de Barreiros. É um aumento realmente bem significativo, né? E que a população ela fique bem atenta para que isso não venha se agravar. É uma cepa nova, é um vírus de uma certa forma não tão novo, né? Porque desde 1960 que foi descoberto a cepa do H3N2 e onde houve mutação lá na Austrália e de lá para cá só vem mudando, né? E é isso. A gente vem falar um pouquinho sobre essa nova cepa para vocês, os sintomas, o tratamento, o que é que o município de Barreiros está fazendo para poder acolher, de uma certa forma, os munícipes da nossa cidade. E mesmo a pessoa vacinada contrai o vírus, né? Sim, sim. A vacina, ela na realidade é para diminuir a forma grave. Porém, a vacina que a gente tem hoje, tanto da influenza, porque a H3N2, ela é um subtipo da influenza H1N1, né? E a vacina que a gente tem, ela não protege da H3N2 por ser uma cepa diferente. Mas, inclusive, eu já estou adiantando até a fala, tá? E aí, inclusive, o médico infectologista, ele acredita que esse surto extratemporal que a gente está passando é devido à baixa adesão da influenza, da gripe, da vacina, né? A influenza H1N1. Não que isso vá proteger, mas aí aumenta a adesão da proteção, entendeu? Deixa o corpo, de uma certa forma, mais imune para qualquer outro vírus a gente tomando. Então, como o governo em si, o Brasil inteiro, ele focou muito na vacinação Covid, deu um esquecimento um pouquinho nas outras vacinações, né? E aí está acontecendo esse surto. Ô, Roberta, o que é a H3N2 e como ocorre a transmissão? Pronto, a H3N2, como eu falei, Lucas, ela é um subtipo da H1N1, tá? É uma mutação dessa cepa e a transmissão dela, ela se dá por gotículas também respiratória, igual a Covid ou qualquer outro tipo de gripe ou resfriado. Então, a transmissão dela se dá dessa maneira. Quais os sintomas, os principais sintomas que o pessoal está tendo aqui na cidade de Barreiros, o que está procurando lá no hospital e como é feito o tratamento? Pronto, os sintomas, eles se dão por febre alta, calafrio, pode ter episódios de vômitos ou diarreia, porém isso acontece mais em crianças. Tenho observado também muitas queixas, dores lombar que irradia para as pernas. Isso vai muito de pessoa para pessoa. Eu acredito que eu costumo falar que tudo depende do nosso sistema imunológico, né?
Eu digo que não existe vírusinho e vírusão, porque tá aí uma maior polêmica na internet se o H3N2 é pior que o Covid é pior do que o H3N2, e não existe o pior ou o menos pior, é vírus, né? Então, a mesma letalidade que ele tem, o outro também vai ter. O que vai diferenciar isso é o nosso sistema imune. Então, se você tem um sistema imunológico bom, que vai combater aquele vírus que entrar em contato, isso difere muito de sintomas para sintomas. Por isso que tem gente que tem uma reação menor do que a outra. E como se prevenir do H3N2? Da mesma forma do Covid, né? O uso de máscara sempre é indispensável, o uso do álcool, o distanciamento social, ele continua aí da mesma maneira que o Covid. Roberta, eu sei que muita gente diz assim, gripe, estou com gripe, os sintomas são leves, mas em que momento essa pessoa que contraiu ou que está com alguns sintomas precisa procurar a unidade de saúde, precisa procurar o hospital? Pronto. Como a gente está vivendo esse surto, o primeiro sintoma dela, Lucas, é a febre. É muito difícil a pessoa não ter febre. Inclusive, são febres altas e 2 dias consecutivos que não passa aí com um anti-inflamatório ou um analgésico, né? Tão simples. Então, começou a espirrar, teve dor de cabeça, febre, procura já a unidade para que o médico ele venha passar alguma medicação para diminuir os sintomas, haja vista que não tem medicação ainda próprio para isso. Alguns médicos pesquisadores estão vendo a possibilidade, inclusive, dependendo da situação do quadro do paciente, eles estão usando aí antivirais, como o Tamiflu, é um dos medicamentos para tratamento, porque é a mesma coisa da influenza, né? Não deixa de ser o mesmo vírus da influenza. Então, mas isso aí são em casos graves, sabe? Normalmente, os tratamentos eles são feitos com paracetamol e ibuprofeno, bastante líquido, né? Repouso total. O Covid a gente tinha um repouso de 14 dias, porque o ciclo dele de transmissão era de 14 dias. Já o da H3N2 é em 5. Então, ele pede para que o paciente se isole em 5 dias para evitar o ciclo da transmissão. Roberto, tem questão de, por exemplo, a automedicação. Eu estou com sintomas, vou na farmácia comprar remédio de gripe. É indicado fazer isso? Não, é perigoso, né, Lucas? Por isso que é importante você ir para a unidade de saúde, procurar um hospital realmente, porque a dosagem do seu peso não pode ser a mesma dosagem do meu. Então, eu não aconselho a automedicação. Certo. Edmilson, tem alguma pergunta a fazer? As pessoas têm, além da medicação, a pessoa pode também se prevenir no caso de comer bastante frutas, se alimentar bem. Isso aí também previne bastante as doenças, porque está cuidando também da imunidade, não é isso, Roberto? Isso, uma boa alimentação leve, ela é primordial para que o nosso sistema imunológico ele combata o vírus. Inclusive, eu estava até comentando com um colega de trabalho, e eu disse, quer ter uma recuperação boa, você coloca aí, bebe aí bastante líquido e elimina os alimentos inflamatórios para poder o seu corpo começar a reagir. Porque, veja só, se você tem uma célula doente dentro do seu corpo, quem é que vai combater o vírus? É a nossa célula, o nosso sistema imunológico. Mas se ela está doente, como é que ela vai combater o vírus? Por isso, Lucas, que o índice é altíssimo de internação. Por quê? Porque a população brasileira ela não vem adquirindo hábitos saudáveis, sabe? E a alimentação, ela interfere demais nesse processo, né? Então, a fruta, você excluir aí da dieta dos alimentos inflamatórios, né, que são os leites, os lacticínios, os derivados do leite, o glúten, né, que é um vilão hoje em dia do nosso sistema imune e que tem matado muita gente em relação ao alimento. Mas as pessoas ela não ainda despertou para a alimentação, né? A partir do momento que você ter os hábitos saudáveis, eu acredito que o sistema imunológico ele vai combater não só o vírus H3N2, como qualquer outro vírus que vier pela frente. Agora, esse vírus também está atingindo crianças também, né, Roberto? A população em geral, né? A maioria dos atendimentos hospitalares hoje tem sido crianças e jovens.
O idoso, ele tem a gente tem observado uma pouca demanda dos idosos, né? Acredito que seja por conta da vacinação da gripe, que teve da influenza. Então, os idosos têm ficado um pouco distante. É mais crianças e jovens na faixa etária de 35 até 40 anos, mais ou menos. Os idosos estão se cuidando mais, né? Estão ficando mais isolados. Estão ficando mais isolados, mais espertos. É verdade. Ô, Roberta, na época a gente tá ainda, na época do Covid, mas a gente ainda está no Covid. Mas quando estava intenso mesmo, o Hospital de Barreiros, inclusive, ganhou destaque por ter uma preparação e por ter um atendimento no Covid. Teve 10 leitos de UTI de Covid, atendendo não só Barreiros, mas toda a região. E para essa H3N2, como é que tá os atendimentos do hospital? Tá dando para atender a demanda? Tá suportando a quantidade de pessoas que está procurando o hospital? A gente tem escutado bastante reclamações, sabe, Lucas, e queixas por conta da demora de atendimento. Mas a população ela tem que entender um pouquinho que está fugindo da nossa realidade, né? Para você ver, atender 278 pessoas só no dia de ontem é um número grande. 278? 278 com casos assim de síndrome gripais. Então, a população ela tem que ter realmente um pouquinho de paciência, porque não está sendo fácil. Isso não é só uma realidade de Barreiros, né? É uma realidade do Brasil. Tá aí Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, um caos com essa nova cepa. E realmente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Porque não está suportando um pouquinho a estrutura, digamos assim, do surto. Ô, Roberta, e vamos falar agora... Josiane também pode participar aí junto com a gente. Ela hoje veio ficar só nos bastidores, está ali só de ouvinte. Bom dia. Mas Josi participa com a gente também. Em relação, vou falar assim, estrutura, no modo geral, não só do Hospital de Barreiros, mas sim da Secretaria de Saúde, da Prefeitura dos Barreiros, que a Prefeitura, em parceria com a Secretaria, caminhando junto, está fazendo para o combate aí do H3N2? Já tem alguma forma de tratamento? Já tem algum tipo de exame, de teste para saber se é positivo ou não a pessoa? E em questão de estrutura no modo geral aí, Prefeitura dos Barreiros, Secretaria e Hospital, como é que está o andamento aí, Roberta e Josiane? Bom dia a todos, bom dia Lucas, bom dia aos colegas que estão aqui presentes e à população de Barreiros. Nós temos o principal apoio é a nossa imunização. A população, desde o mês de abril, que nós iniciamos a vacinação com os prioritários. O grupo prioritário ficou entre gestantes, idosos a partir de 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos, e, na sequência, foi aberto para o grupo geral. Toda a população já pode procurar a sua dose. Muitos procuraram, mas a adesão ainda foi pouca. Devido também a essa situação de Covid, algumas pessoas foram mais à procura da vacinação Covid do que mesmo da influenza, que é a vacinação para a gripe. Então, nós pedimos à população que procure também. Hoje nós já temos estudos onde a gripe e a vacinação de Covid podem ser executadas em um mesmo momento. Então, se você se vacinou de Covid e não fez a influenza, vai e faça a influenza. Se você não fez Covid e não fez influenza, vai e faça as suas 2 doses, se proteja, porque no momento, além do distanciamento entre as pessoas, o uso permanente de máscara, a higienização das mãos, o uso do álcool, a vacinação é o nosso maior meio de combate a essa doença. Então, nós informamos a população que a população procure a unidade de saúde ali na Secretaria de Saúde. Nós estaremos vacinando tanto Covid até o dia 23. Nós estaremos com os grupos em posto de saúde, vacinando Covid e influenza e as demais vacinas. E a partir do dia 27, na segunda-feira, nós permanecemos vacinando até o dia 30 com influenza, com vacinação Covid na Secretaria de Saúde. Podem procurar lá que nós vamos manter o ponto de apoio para vacinação Covid lá. Na realidade, Lucas, um dos grandes motivos da gente estar aqui
é a sensibilização, né? Porque em termos de estrutura, Barreiros está apto para poder receber qualquer paciente com síndrome gripal. Em termos de fluxo, a única coisa que a gente pode garantir é a vacinação, né, da gripe, não da H3N2, mas da influenza H1N1 e Covid. E até porque H3N2 ainda não tem, né? Acredito que próximo ano possa ser que apareça a nova vacina, mas que a população ela venha ter essa sensibilização de tomar, sabe? O pessoal, ele tomou muito cuidado com o Covid, se preocupou muito com a vacinação do Covid e esqueceu a influenza H1N1 e agora a H3N2, que também mata, né? E aí a gente já sabe que já teve um caso em Pernambuco confirmado de óbito por H3N2. Então, a gente também não pode brincar, tem que ficar em alerta. Em relação a exame, o centro de Covid vai continuar também em forma de plantão, né? O mesmo esquema, completa normalmente até o dia 23, a partir da próxima semana vai ter lá grupos de plantões também para fazer RT-PCR de pacientes com suspeita de síndrome gripal. Esse resultado, ele vai vir tanto do Covid, se der positivo para Covid, ou para a influenza H3N2. Manda para o LACEN e o LACEN nos manda os resultados. Joia? Então, nesse caso aí, Roberta, explica pra gente como é que funciona o sistema lá da Casa do Covid. Precisa fazer alguma marcação? Precisa ir na Secretaria de Saúde e pegar algum tipo de ficha? Ou chega lá, informa que está com sintomas e já faz o teste? Agora que a gente vai entrar em recesso, não precisa. Porém, quando a gente voltar em janeiro, o paciente ele procura a unidade de saúde, a solicitação médica, né, do RT-PCR, vai para o centro do Covid e faz o exame normalmente sem agendamento, sem burocracia, tá? Por enquanto que a gente tem recesso, tá com os sintomas, vai ter que esperar os 5 dias. Aí, o exame é a partir do 4º dia até o 10º dia de sintomas. Procura o centro e também faz, durante esse período, o exame. Nesse caso aí, Roberta, você falou aí, em algum momento de sua conversa, que essa pessoa, o paciente, teria que ter 5 dias de repouso. Mas, digamos que, por exemplo, ele já contraiu, já procurou o hospital, já teve o tratamento, já teve melhoras, aí 5 dias. Digamos que passou 5 dias, ele faz o teste positivo, a partir daí é necessário que ele se isole. Tem um reforço, tem um reforço do repouso, na verdade, ou daí ele já está com os sintomas leves, já está voltando à normalidade, precisa continuar o repouso ou não? Ou não. Ainda não se sabe o período, né, Lucas? Eu disse que realmente tem 5 dias em base do que os infectologistas tiraram em cima da influenza, por ele ser um subtipo dela. Então, não há problema de transmissão após 5 dias. Tá? Então, o vírus ele só circula e o período de transmissão da influenza é só 5 dias. Então, mesmo que o teste dê positivo, isso só vai servir para confirmar realmente o caso, né, da síndrome gripal, mas que já tem passado pelo período de transmissibilidade. Ô, Roberta, você falou aí também que o Hospital de Barreiros, e é público notório que está lotado mesmo, 283 casos só ontem, pacientes que procuraram o hospital. Mas nesse caso aí, as unidades de saúde básica, os postinhos de saúde, como é conhecido, funciona até o dia 23, até amanhã no caso. Então, por exemplo, se o paciente, digamos, está em Tibiri, e ele está com sintomas e não quer ir para o hospital porque está cheio, ele pode procurar o posto de saúde lá de Tibiri? Não, infelizmente não, né, Lucas? E também deixar bem claro isso, que a unidade de saúde básica, isso é uma coisa que a população ela confunde muito, a gente trabalha a medida preventiva, tá? A atenção primária, ela trabalha prevenção. A partir do momento que você está com sintoma, diarreia, vômito, a unidade de saúde, ela não tem estrutura, eu digo unidade de atenção primária, postinho, ela não tem estrutura para poder fazer um tratamento, porque isso já é uma parte da atenção secundária, que é hospital, tá? Então, dentro da saúde, a gente tem 3 vertentes: a atenção primária, que é o postinho, a atenção secundária, que é o hospital, e a atenção terciária, que é nível de cirurgias e internações. Então, cada um responde pelo seu. É claro que
quando as unidades de saúde elas funcionam normalmente, para desafogar um pouco a emergência, a gente acaba aqui assumindo a responsabilidade deles, mas deixando bem claro que situações de emergências é hospital. Então, se você está com sintomas, o indicado é procurar um hospital mais próximo aí, Isso. aqui em Barreiros. Isso. O Hospital Jailton Messias. O pessoal também que está procurando São José da Coroa Grande, vou dar um exemplo aqui, São José da Coroa Grande, que procura a UPA de Maragogi, o pessoal de Maragogi também, de Porto Calvo. Então, o indicado é... Um exemplo disso é, por exemplo, a doença ela é muito rápida, tá? Então, tem pacientes que, por exemplo, se desidratam muito rápido, porque a febre ela é alta, ela é altíssima. E eu tive experiência, inclusive, até na minha casa, o meu filho de 8 anos passou 2 dias de febre altíssima, não baixava com remédio nenhum. E já a minha irmã, ela teve desidratação. Ela precisou de um soro. E a unidade de saúde, ela não vai ter soro fisiológico para poder colocar. Vocês me entendem? Então, por isso a necessidade de você procurar um hospital, porque é emergência. E vale reforçar também o pessoal ter paciência, que muita gente não entende da forma que está, a quantidade de pessoas que está dentro da emergência, e às vezes a gente chega na recepção e tem 10 pessoas, mas na emergência tem muito mais. Isso. E muita gente não entende, pensa que é o profissional da recepção que não quer atender, ou que o enfermeiro não quer vir, mas tem que entender que é um surto de gripe, muita gente procurando hospital e paciência que você vai ser atendido. Ô, Lucas, independente de qualquer coisa, de ter o surto ou não, a pessoa tem que entender que ela no hospital público vai ter, não é só no hospital público, tanto no hospital público como no particular, você vai ter aquela demora para ter o atendimento. Veja, teve um tempo aí que eu engasguei com uma espinha, tive uma espinha de peixe na garganta, e eu fui transferido para o Dom Helder. Eu cheguei lá, eles falaram, a gente vai fazer o procedimento amanhã de manhã, e você não pode comer nada, tem que ser em jejum total. Eu cheguei lá cedo, sabe que hora eu fui ser atendido? Sabe que hora fizeram o procedimento? 4 horas da tarde. E eu não tinha comido nada. Aí as pessoas chegam aqui no hospital, já tem um surto de gripe, tem uma demanda, aí o cara quer ser atendido em 20 minutos, em 10 minutos, não, tem que esperar, tem que aguardar o seu momento. Tá entendendo? Então, e outra, tem gente pior que você, por exemplo. Eu chego gripado lá, com febre, com dor de cabeça, com surto da gripe. Aí chega um camarada com uma facada ou um tiro. Quem é que vai ser atendido primeiro? O cara da facada. O cara da facada do tiro, tá emergência, tá sangrando. O risco de morte ali é maior. Tá entendendo? Então tem que entender tudo isso, a pessoa tem que entender tudo isso. Ah, mas é o hospital público é para atender. O particular você vai demorar do mesmo jeito, a demanda é do mesmo jeito. Não adianta. Ou eu estou errado, Roberta? Não, tá certíssimo, isso é verdade. E, inclusive, o diretor do hospital tem dito isso para mim. Roberta, a reclamação tá demais, mas aí a gente não tem o que fazer. É a demanda, né? E tem o que fazer. A população se isolar, ter os cuidados, né? Tá aí chegando festa de final de ano, praia lotada. E se não quiser pegar fila no hospital, né, Lucas? Vai ter que se afastar um pouquinho, se resguardar um pouquinho para não pegar fila grande, né, Edmilson, no hospital. Verdade. Vai ter que usar máscara e se afastar um pouquinho. Chegar às 10 da manhã e ter atendimento 4 da tarde, não é brincadeira não, viu? É verdade. Roberta, Josiane, eu sei que o dia de vocês, principalmente nessa época, corrido demais, já vieram de uma reunião e já tem outra marcada aí. Queria deixar vocês à vontade para reforçar essa questão aí do H3N2, reforçar a vacinação da Covid e aproveitar e já deixar aí as felicitações de boas festas, de Feliz Natal aos profissionais de saúde aqui da cidade de Barreiras. Fique à vontade, Roberta, Josiane. Bom, Lucas, eu gostaria de deixar um aviso à população. Aquele público que tomou a vacina Janssen, nós já recebemos ela essa semana e já estaremos executando. Quem procurar amanhã nos postos, já tem. Quem foi vacinado de Janssen aqui da cidade, já pode ir ao seu posto de saúde. Se por um acaso,
Amanhã não deu para ir porque um motivo ou outro, mas dia 27 nós estaremos na Secretaria de Saúde executando Janssen, AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, seja ela reforço, segunda dose, primeira dose, e a Janssen, que é o reforço dela mesma, que a gente vai executar com ela. Eu peço à população que procure a sua vacina, procure se cuidar. No momento, é a única forma que nós temos de fazer a proteção dos nossos entes queridos em casa, das pessoas que nós amamos. Então, que a população vá até ao posto de saúde, vá até a Secretaria de Saúde para procurar a sua dose de vacina, primeira, segunda dose, e deixar a todos reforço tá a partir de que idade? Olha, nós já estamos realizando o reforço a partir dos 18 anos de idade aos 54 anos, reforço de 5 meses de segunda dose já executada. De 55 anos a mais, 4 meses de segunda dose executada. Repita essa informação pra gente aí, por gentileza, só para o pessoal de casa entender e se ligar. Certo. Atenção, pessoal, se liga aí. Gente, quem tomou sua vacina Janssen aqui na cidade de Barreiros, procurar a Secretaria de Saúde para tomar a sua dose de reforço com a própria vacina Janssen, que já está disponível para esse público. Quem precisa tomar a sua dose de reforço também de qualquer outra vacina, também pode procurar a Secretaria de Saúde para ser executada essa vacina. Como é que funciona? Se você tem 18 a 54 anos, você tem de ter 5 meses da última dose tomada, da segunda dose. Fez primeira dose, segunda dose. Com 5 meses, você vai tomar sua dose de reforço. Se você tem 55 anos, você toma a sua dose de reforço após 4 meses. De 55 anos a mais, 4 meses você já toma a sua segunda dose de reforço. Os profissionais de saúde, 4 meses também, já pode tomar a sua dose de reforço. Os pacientes que têm doenças imunossuprimidas, que são aqueles pacientes de câncer, pacientes que fazem hemodiálise, pacientes transplantados, que fazem tratamentos de HIV. Esses pacientes, a dose de reforço dele é com 28 dias após a segunda dose. Então, esse público, se por um acaso não tomou ainda a sua dose de reforço, já pode procurar, que já está à disposição para ser executado. Então, tomar vacina boa, vacina no braço, Isso tomar mesmo. a segunda dose, tomar a dose de reforço. Eu costumo dizer, Josiane, que pode ter 10 vacinas aí que meu bracinho tá pronto para tomar. Pensa no Muito bracinho bem. de vacina é esse Isso é aqui, bom. viu? Roberta, aproveita aí e complementa também as palavras da Josiane e reforça aí para a população a questão da 3N2 e também reforça o Covid. Que possamos, nesse restinho de ano, né, Lucas, fortalecer o nosso sistema imunológico, que é o que eu tenho para dizer. Apesar da vacina, apesar de tudo, a gente tem que se alimentar bem, né? A alimentação ela é fundamental. Que a população venha tomar os seus cuidados devidos, use máscara. A gente tem observado que a maioria da população tem descansado um pouquinho no comércio. Você consegue ver ainda aí um grupo de pessoas sem máscara, sabe? Achando que o Covid acabou e o Covid não acabou. E a prova é tanto que está vindo aí outra cepa. Então, usem máscara, lavem as mãos. A higienização das mãos ela é fundamental. Evite estar levando as mãos para os olhos, né? No rosto. E é isso, né? Parabenizar a Rádio Litoral, desejar a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, né? Que Deus nos abençoe, que 2022 chegue com um ano de expectativa, né? Vitórias e mais saúde para nós, que eu acho que é o que importa e o resto a gente corre atrás, né? Obrigada. Em nome da nossa secretária Marlene Couto, que não pôde estar aqui conosco, infelizmente, né? Por motivos maiores. Agradeço a ela, ao prefeito Carlos Arthur, por esta oportunidade e vamos embora porque governar é cuidar das pessoas, não é verdade? Obrigada. Muito obrigado, Obrigada, Roberta. pessoal. Muito obrigado, Josiane. Muito obrigada. Quero deixar minhas
felicidades a todos nesse início de novo ano, para que seja muito abençoado a todos nós, as equipes com quem nós trabalhamos, o setor da parte de PNI ali, que trabalha ali na secretaria, a equipe trabalha mais interna do que na parte externa. Deus abençoe a todos, que esse ano seja muito próspero a todos nós e com muito mais saúde. Amém. Edmilson Silva, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho tem Litoral Notícias, segunda edição. E daqui a pouquinho eu volto com você, viu? Estaremos juntos daqui a pouco. Edmilson, o